sobre não deixar portas abertas para que entre demônios. Por conta desse movimento, que é um movimento que nem nosso digo nosso como brasileiros, é um movimento importado dos Estados Unidos, que é o Halloween, e é um movimento que só traz tristeza, dores e desilusão. Mas neste momento eu quero convidar vocês para abrir Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu quero convidar vocês que estão nos assistindo nesta manhã e mostrar para vocês que hoje não é um dia de tristeza, desilusão, não, de morte, não. É um dia de vitória, é um dia de luz, é um dia de portas abertas, é um dia que olhos, escamas caíram dos olhos e pôde-se perceber algo que estava há muito tempo desconhecido, que era o verdadeiro sentido da palavra de Deus e aquilo que Jesus e que Deus, através do Espírito Santo, quis revelar para os seus filhos. Aquilo que se perdeu ao longo dos séculos, mas que em 506 anos atrás reabriu novamente. E hoje nós podemos comemorar 506 anos da Reforma Protestante. Glórias a Deus. Nós temos um dia aqui no estado de Alagoas, um dia que é o dia 30 de novembro, que é o dia do evangélico. Mas se eu pudesse sugerir aos legisladores da época uma data realmente para comemorar esse dia, a data seria 31 de outubro. Por quê? Porque é uma data simbólica para nós evangélicos, para nós pentecostais, para nós protestantes. Glória a Deus. Esse termo muito colocado de lado nos dias de hoje, porque é um termo que provoca muitas das vezes, é um termo que traz dificuldade para alguns, tem medo de usar, mas que nós fomos conhecidos primeiramente por protestarmos pelaquilo que nós não concordarmos em cima da palavra de Deus. E por que eu estou convidando vocês a abrir esse texto? Porque esse texto, ele abriu os olhos do grande reformador Martinho Lutero. E eu quero que vocês, juntamente comigo, leiam ele, para entendermos aquilo que Martinho Lutero, através do Espírito Santo, compreendeu naquele momento. Assim está escrito, 1 Romanos 16 e 17. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glórias a Deus. Primeiro dos judeus, assim como dos gregos, assim como todas as nações, aqueles que foram pregando e a mensagem do Evangelho foi chegando até chegar a nós. O texto está dizendo, Paulo está dizendo, que primeiro foi pregado para os judeus, mas para todos, os gregos aqui representam todas as nações. E aí ele vai continuar dizendo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, aleluia, Evangelho Boas Novas. Aí ele diz, a justiça de Deus se revela nas boas novas de Deus. Glória a Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. E esse foi o tema de Martinho Lutero. Aquilo que impactou o seu coração. O justo viverá pela fé. Glórias a Deus. Aleluia. Que texto tremendo. Esse texto abriu os olhos daquele clérigo romano, que naquela época, com um coração bondoso, começou a adentrar na palavra de Deus, a orar, a buscar verdadeiramente a palavra de Deus, que era escassa, porque os textos que tinham naquela época eram em latim.
Então ele, buscando a palavra, ele compreendeu à luz das Escrituras que havia algo de errado com a igreja de Cristo naquele momento. Glórias a Deus. E a igreja de Cristo era representada pela igreja romana. E ele, com muito empenho, com muito amor no coração, porque ele sabia o que ele estava enfrentando, ele lança para os seus líderes, não com a intenção de romper, de brigar, não, com a intenção de orientar os seus líderes, as 95 teses sobre a reforma protestante, conhecida como a reforma protestante. Glória a Deus. E ele estava lutando contra o quê? Porque ele estava indignado contra as indulgências, ele estava indignado com a falta de compreensão do povo com a palavra de Deus, porque o texto que o povo recebia era dos sacerdotes, somente aquilo que os sacerdotes interpretavam e passavam pelo povo. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. A interpretação da igreja da época trazia coisas terríveis e fora do contexto bíblico. E ele, com o coração voltado a ajudar e romper com aquele erro, porque ele entendia que a fé mudava todas as coisas, que ele entendia que tinha bases, pilares que precisavam ser compreendidos pela palavra de Deus. Ele lança as 95 teses, lasteado pela palavra de Deus em Efésios 2, de 8 ao 9, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Glória a Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele, baseado nisso, ele lança os 5 pilares da reforma protestante. E nós, quando aqui em Alagoas, todos nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Alagoas, na presidência já do reverendo José Osvaldo Nunes, nós tivemos um ano, quando completou 500 anos de reforma, em 2017, nós tivemos todo um ano de estudo e baseado somente nas 5 solas, que nada mais é em latim solas, somente, que são os pilares da reforma protestante. E foram feitos vários estudos, e houve caravana por todo o estado. Nós cantávamos os hinos da harpa referente à reforma protestante, e foi um momento de aprendizado para a igreja, um momento de conhecimento da palavra, porque quando nós conhecemos a palavra, nós verdadeiramente crescemos, verdadeiramente somos libertos. João 8,32 vai dizer que somente a verdade que nos liberta. Aleluia, a verdade é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é a palavra de Deus. E Martinho Lutero entendeu que não era aquilo que os sacerdotes da época falavam, não, que era verdade. A verdade da palavra de Deus muito se distanciava daqueles ensinamentos. E ele, com muito tremor e temor no seu coração, mas cheio do Espírito Santo, com força, com vigor, vindo dos céus, ele lança os 5 pilares. Quais sejam? As 5 solas, como eu disse em latim somente. A sola Escritura, que quer dizer somente a Bíblia, e nesse caso, toda a Bíblia. A palavra de Deus vai dizer que nós não podemos ocultar ou mexer em uma vírgula da palavra de Deus, nós não podemos alterar nada. Então, somente a Bíblia Sagrada. Depois, o solo Cristo, somente Cristo, somente Jesus é o Salvador, o mediador, é a porta, é o pastor, é a luz. Glórias a Deus, aleluia. Depois, sola gratia, somente a graça de Deus, que é o favor imerecido, como diz em Hebreus. Sola fide, somente a fé. Glória a Deus, esta fé, glória a Deus, que
é preciso ter, e a fé é crer naquilo que não se vê. Glórias a Deus. E por último, só deu glória, somente a Deus glória. Os 5 pilares da reforma faz algo tremendo na história da humanidade. As 95 teses que Martinho Lutero lança faz a mudança tremenda naquele período. E ela chega até nós nos dias de hoje. E ela ainda chega forte e ela ecoa com muita força nos nossos corações. A reforma deixou uma frase que diz: a igreja reformada sempre se reformando. Aleluia. E reformando o quê? Através da palavra de Deus. A primeira sola, o primeiro pilar que fala somente a Bíblia, a palavra de Deus. O povo tem que entender, e nós que estamos ministrando, aqueles que estão no altar, precisa colocar e ensinar que a Bíblia é a palavra de Deus. E somente ela é a regra de fé e conduta para qualquer um de nós. Existem religiões que se diz vertente do cristianismo, que prega a palavra de Deus, mas tem um livro à parte. Que existe um livro dado por um anjo tal. E nós vamos entender, mediante a palavra de Deus, que somente, preste atenção, somente a Bíblia Sagrada. Paulo vai dizer certa vez que se for pregado outro evangelho, e não aquele anunciado, e por ele mesmo, ou pelos anjos do céu, ele não fala dos anjos do inferno, ele fala dos anjos do céu, seja anátema, seja mentira, porque a palavra foi revelada e a palavra é verdadeira, e somente a palavra que liberta. E nós precisamos entender que ela é a nossa regra de fé e conduta e prática. Glórias a Deus. Mediante a palavra de Deus somos libertos. Isso tem que ser algo dentro do nosso coração. Temos que ler livros seculares, sim, para aprender, para ver, para ter outro entendimento sobre aquilo que nós estamos lendo. Mas a palavra que nós temos que ler todos os dias, meditar nela dia e noite, é a palavra de Deus. A gente sabe que não é fácil, mediante o cotidiano, mediante as coisas do dia. Mas nós entendemos que precisamos fazer um esforço muitas das vezes para ler a palavra de Deus todos os dias. Não é fácil. Nós temos visto isso e nós temos vivido isso. Mas precisamos meditar na palavra dia e noite. E isso não só para vocês que estão nos ouvindo, mas para mim também. Nós precisamos compreender isso e colocar isso em prática dia a dia. E a gente sabe que não é fácil. Quando a gente abre os olhos, se descortina muitas coisas para se resolver. E quando nós olhamos, o dia acabou. E nós não meditamos na palavra de Deus. Temos que fazer um esforço. Eu digo isso com muita certeza no coração. Temos que fazer um esforço para ler a palavra de Deus, meditar nela todos os dias. Pela manhã, arrumar um período, ou pela tarde, ou pela noite. Mas nunca o final, nunca o resto, mas sempre um período de qualidade que você possa entender e meditar ela. Martinho Lutero entendeu que somente pela palavra de Deus nós podemos chegar ao céu. Que é a palavra de Deus que nos mostra aquilo que Deus quer falar aos nossos ouvidos. Então somente a Escritura, sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. A segunda sola, somente Cristo, sola Christus, somente Cristo. O povo de Deus tem que entender e adorar somente a Jesus Cristo. Jesus vai dizer que busca os verdadeiros adoradores
e os adoradores que buscam ao Pai em espírito e em verdade. E lá na frente ele vai dizer: quem busca o Pai, quem conhece o Pai, conhece a mim. Glória a Deus. Somente deve ser adorado a Cristo. Cristo é a porta que leva ao céu. Cristo é a luz do mundo. Cristo é o bom pastor. Fora disso, ele vai dizer que são ladrões, salteadores de ovelhas. Mas Cristo não, Cristo é o verdadeiro pastor. Glória a Deus, o povo de Deus tem que entender isso, que Cristo é o cabeça da igreja. Glória a Deus, é o Salvador, é o Senhor das nossas vidas. Glória a Deus, e que toda honra, toda glória e todo louvor tem que ser dado a Ele e somente a Ele. Por que isso, góis? Porque não existe mediador entre Deus e os homens, somente Cristo. Não há santos, não há outra figura, por mais proeminente que tenha sido dado na própria palavra de Deus, a proeminência que essa figura teve na sua história como ferramenta de Deus, Deus já honrou e Deus já colocou o seu nome no livro da vida e trouxe o legado dessas pessoas para nós. Mas essas pessoas não são mediadores. Nós não podemos orar para Moisés, nós não podemos orar para os profetas, para Daniel, para nenhum tipo. Não. Por quê? Porque a história dele terminou quando eles fecharam os olhos. Mas o legado ficou até os dias de hoje. Mas eles não são o caminho, eles não são a porta. Nós não podemos orar por eles. Nós não podemos orar por ninguém. Nós não podemos pedir a ninguém, porque a Bíblia vai deixar bem claro, que Deus, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Todo louvor tem que ser dado a Ele. Ou Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Essa adoração tem que ser exclusiva a Jesus Cristo. E isso nos tira do misticismo, do secretismo. O que é o misticismo? É trazer crenças que não são bíblicas, tradições que não são bíblicas para dentro da nossa vida, dentro da nossa história, dentro da nossa casa. Isso é misticismo. Secretismo, mistura de credos. A igreja primitiva, uma igreja abençoada, uma igreja viva, uma igreja com Cristo, uma igreja com o Espírito Santo, quando entrou o secretismo romano, se perdeu. E nós cremos pela história que as escamas só se foram reveladas na Reforma Protestante. Mas por quê? Porque o secretismo entrou e trouxe escuridão para a luz, que é a palavra de Deus, que é a luz que é Jesus Cristo. Então nós entendermos que Ele é o único Salvador das nossas almas, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O terceiro pilar, sola gratia, somente a graça. Glórias a Deus. O povo de Deus tem que ser alimentado pela graça. Somos chamados ao seu reino através da graça. E o que é a graça? Favor imerecido, que o próprio Deus nos oferece através da salvação do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. A graça é Deus olhar para nós, ver pecado, ver podridão, ver vestes sujas, e através da cruz de Cristo ver salvação em nós. Isso é graça. Glória a Deus. E a palavra vai dizer, glória a Deus, que essa graça, ela é oferecida mediante a fé. Glórias a Deus. E esta graça é fruto de amor, é fruto de muito amor do nosso eterno para conosco. Somente pela graça e não pelas obras somos salvos. As indulgências
todo aquele histórico de informação que Martinho Lutero combate nas 95 teses, ela é travada justamente por causa de muitas coisas que estavam fora do conteúdo da Bíblia Sagrada. Se falava que pelas obras eram salvos, as indulgências pela compra era salvo. E você não vai ver texto nenhum da Bíblia Sagrada falar sobre isso. É algo criado pelo homem. Quando Tiago fala de obra, Tiago está deixando bem claro: quando você é salvo em Cristo Jesus, você pratica as boas obras. É diferente. É diferente dizer que as obras salvam. Não. O salvo pratica boas obras. Mas não é a obra que faz você ser salvo. Quem faz você ser salvo é a graça de Deus nas nossas vidas, através do seu Filho Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Então perceba que é de graça, dado por Deus. A graça é de Deus, mas não é de graça. Houve um preço alto, pago pelo próprio Filho de Deus, com seu sangue carmesim, despejado ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. A graça de Deus tem um preço, e um preço alto, mas ela é dada para você, por amor do Eterno, a mim e a você. Glória a Deus. O próximo pilar, aleluia, sola fide, somente pela fé. Glórias a Deus. A reforma reafirma a certeza e a segurança que somos salvos mediante a fé. E a fé que vivemos confiando na graça de Deus pelo seu Filho Jesus Cristo. A fé, como está escrito, é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A gente não tem noção. Jesus vai dizer aos seus discípulos: bem-aventurados são eles, somos nós, ele está falando do futuro, aqueles que não vão me ver, mas vão crer, vão ter fé naquilo que está escrito. Glórias a Deus. Eles são mais aventurados do que vocês que estão vendo os milagres, estão me vendo. Porque fé é não ver, mas crer. Glórias a Deus. E aí, qualquer ser humano que colocar o seu coração baseado na fé, glórias a Deus, a palavra de Deus vai dizer que o reino, a graça, o favor imerecido vai chegar na sua vida, na vida da sua família. Glória a Deus. A reforma nos deixou esse legado. Somos salvos pela graça e não por obras. Glória a Deus. É verdade. A glória por tudo isso pertence somente a Deus, pois o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A reforma fala de glória e fé. Aleluia. E a fé, somente pela fé, que nós conseguimos ser agraciados por Deus com a sua graça. Glória a Deus, isso não é redundante. Glória a Deus. Aleluia. E por último, o último pilar da reforma, soli de glória, somente Deus a glória. O movimento da reforma tirou a igreja do desvio da rota em que estava. Glória a Deus. No decorrer do século, a igreja precisava que acontecesse a reforma. Por quê? Porque a glória estava sendo dada aos homens, aos títulos de nobreza. Se você fosse nobre, você tinha glória na visão daqueles que estavam. A igreja se misturou com o Estado e foi terrível essa mistura. Nós entendemos que a igreja tem que estar assim. Nós temos que ter representantes no parlamento, que está no executivo, no judiciário, porque vão blindar as loucuras desse mundo contemporâneo, né? Esse mundo woke que quer mudar o certo como errado e o errado como certo. Então é preciso ter figuras em todos os entes da federação, em todas as estruturas da federação. É preciso. Mas a mistura da igreja com o Estado nunca foi de Deus,
e nunca deu certo. E quando isso acontece, a glória vai para o homem, vai para aquele que tem o título. E a Bíblia deixa bem claro que somente a Deus a glória. Era preciso a igreja entender esses 5 pilares e viver nova história. Martinho Lutero lança as 95, faz os 5 pilares, luta, e se não fosse pelos nobres da época, teria sido morto, porque foi luta de gigantes, foi luta de Davi contra Golias. Ele não tinha, por sua força, condições de lutar. Como eu disse, ele nunca teve a intenção de confrontar, mas ele teve a intenção de primeiro ajudar, mas percebeu que a igreja da época não queria ajuda, ela não queria se consertar, aquilo ali era rentável, aquilo ali era bom para aqueles que estavam no poder. E aí, lutou pela sua vida, teve que fugir, teve que ser acolhido, mas por conta da imprensa que naquela época estava começando os textos com prensa, então Martinho Lutero começa a pegar os seus textos, começa a multiplicar os seus escritos e colocar em toda a Alemanha, em toda a Europa. E ele começa também a traduzir a Bíblia para a sua língua nativa. E com isso, a reforma vai tomando outros ares. E em toda a Europa, o cristianismo vai mudando. Vai deixando de ser aquele cristianismo fechado, travado, somente para um grupo, e passa a atingir a todos, atingir os menores. Glórias a Deus. Nós louvamos a Deus porque hoje é tempo de celebrar os 506 anos da Reforma Protestante. Glória a Deus. E que nós continuemos a reforma até a vinda de Cristo, louvando e engrandecendo o nome daquele que tudo pode, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que nós, Igreja de Cristo, você que está nos escutando esta manhã, possa entender que Deus, através da sua palavra, quer fazer você completo. Não quer você pela metade. Que não seja somente as minhas palavras, mas aquilo que você vai buscar através da palavra de Deus, pela fé que está dentro do seu coração, pela salvação que só há em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Pela glória somente dada a Deus. Aleluia, aleluia. Nós louvamos a Deus pela reforma protestante. Então hoje não é tempo de treva, não. Hoje não é dia de treva. Hoje é dia de luz. É dia de comemorarmos. E você aí pode também comemorar o grande dia da reforma protestante e fazer uma grande festa, porque a palavra de Deus chegou e chegou completa para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Essa é uma pequena reflexão sobre esse dia. Eu queria trazer esses 2 momentos. O primeiro, falando sobre como o mundo vê, sobre a questão da maldição. E para falar como nós cristãos, como nós evangélicos, vemos trazendo a luz, e a luz que vem de Cristo Jesus. Que esta palavra possa adentrar o seu coração e fazer diferença. E nós somos pautados pela luz que há em Cristo Jesus. Não por trevas, mas por luz. Louvamos a Deus por essa palavra. Programa Louvor e Palavra.